Bom dia, tudo bem? Vamos fazer uma prece? Graças a Deus, bondoso Jesus, nesta manhã de domingo, em que o seu amor envolve toda a humanidade. Sintamos esse amor a envolver nossos corações, trazendo-nos o lenitivo. Graças a Deus. Meus amigos, hoje domingo, nós temos às 6 horas da tarde o culto do Evangelho no Lar. Será transmitido para o Facebook de nossa Casa Espírita. Então você é o nosso convidado especial. Meus amigos, eu quero falar do livro, do Clube do Livro Espírita. Esse é o livro do mês, das coisas que ouvi e senti de Jesus. As pessoas que leram este livro disseram que a história é muito emocionante. Uma história, cada capítulo é independente. Então, conta uma história de alguém que conviveu na época do Cristo. Muito interessante, segundo os relatos das pessoas que leram. Então, é a oportunidade que nós temos de conhecer o clube. Se você deseja receber um livro todos os meses em sua casa, faça a sua assinatura no Clube do Livro Espírita. Aí você contribui com R$ 25 e ainda auxilia as atividades da Casa Espírita, recebendo um livro todos os meses. Meus amigos, amanhã é dia da triagem fraterna. Então, se você deseja fazer o tratamento espiritual em nossa Casa Espírita, seja bem-vindo. É amanhã, a partir das 8 horas da noite, tá bom? Você pode entrar em contato pelo telefone WhatsApp 66984667110. Meus amigos, como todos que nos seguem, que nos assistem, nos acompanham, sabem que nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas de Paulo. E estamos transmitindo as mensagens por meio da mediunidade de Chico Xavier, referente à segunda carta a Timóteo. Evita o palavreado vão e ímpio, já que os que o praticam progredirão na impiedade. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Falatórios. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. Quanto se há trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis. Ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes à afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisto. Não será, porventura, o verbo desregrado
o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação. Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos. Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade e sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a de indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do Verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício. E quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Vinha de Luz, da editora FEB, capítulo 73. Meus amigos, é muito interessante nós percebermos nesta mensagem de Emmanuel, citando Paulo de Tarso, no capítulo 2, versículo 15 de 2 Timóteo, que ele pede para nós, Paulo falando a Timóteo, ele pede para nós que evitemos o palavreado vão e ímpio. Meus amigos, se nós, em muitas oportunidades, alegamos que nós vamos seguir o que está escrito na Bíblia, porque muitas vezes a gente escuta, eu só vivo, só faço aquilo que a Bíblia manda. Você já percebeu que neste texto de hoje, Paulo de Tarso nos dá um puxão de orelha dolorido, nos chamando a atenção quando nós utilizamos da palavra para difamar as pessoas, para falar mal, para destruir lares, destruir famílias, destruir colegas de trabalho, difamando de todos os jeitos. Então, está na hora da gente ler mais, estudar mais as Escrituras e estudar o Evangelho de Jesus, estudar as cartas dos apóstolos, que ali estão as recomendações de ouro para a nossa felicidade.
Dificilmente as pessoas que falam demais, tem um ditado popular que diz que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Então, às vezes a gente fala demais e chega um momento que nós seremos responsabilizados pelo dano que causamos a outras pessoas pelo falatório. Você sabia disso? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala do pecado pelo pensamento. E Jesus já falava do pecado pelo pensamento quando ele dizia: aquele que desejar a mulher do próximo cometeu adultério. Então, se nós desejamos, se lá no íntimo nosso, nossos pensamentos vão produzindo destruição, nós seremos responsabilizados por isso. Nesta comunicação, o Emmanuel fala tanto do alcoolismo como da sífilis, que na época em que esta mensagem foi psicografada pelo Chico Xavier, não existia ainda o HIV, por exemplo. Então, a sífilis era destruidora, não tinha nem medicamentos, e ela destruía o centro vital da pessoa, assim como o HIV também faz. Ele atinge o cerne do centro vital, desestruturando toda a vida afetiva, a vida amorosa do espírito, desequilibrando-o. Então, nós devemos a cada dia nos proteger cada vez mais. E aqui eu quero chamar a atenção, não só desta questão da sexualidade desvairada, mas quero chamar a atenção de outras questões atuais também, relacionado aos comportamentos humanos. Hoje nós estamos vivendo aqui no Brasil e em diversos estados brasileiros, aqui na nossa cidade, epidemias diversas. E hoje, principalmente, a epidemia da dengue. Você já percebeu que a dengue, ela revela um comportamento de desleixo do ser humano? Um comportamento de porquice? Como se o porco fosse nojento, né? Às vezes o porco fica na lama porque nós induzimos a criação desses animais desta maneira. Mas, voltando ao assunto, quando a gente negligencia nos cuidados à nossa saúde e da saúde daqueles que estão próximos de nós, nós estamos colaborando com a morte de muitas pessoas. Se nós deixamos sacolinhas de plástico jogadas nas ruas, nos nossos quintais, nas áreas verdes, nos terrenos baldios, que vão servindo de acumulação de água, sendo ali um palco preferido do Aedes e de outros insetos, que são transmissores de doenças. Assim também como a Covid, se você fizer uma análise dentro dos estudos que já se fizeram dentro desse período aí de mais de ano, nós vamos perceber que a proliferação dessas enfermidades, elas estão relacionadas com o comportamento humano. A Covid, por exemplo, se nós fizermos a higienização constante de nossas mãos, se nós utilizarmos a máscara, termos o cuidado de não tocar nas partes sensíveis dos nossos corpos, como os olhos, a boca, o nariz. Então, nós não vamos estar infectando a gente e nem infectando as outras pessoas. A mesma situação se aplica à questão da dengue, porque a gente não está tendo os cuidados necessários que deveríamos. Segundo a literatura, os manuais da dengue de prevenção, há dois momentos históricos da história brasileira em que
não houve a presença, em uma determinada época, do Aedes no território brasileiro. Então, se nós tivermos o cuidado de observar na nossa casa, o nosso quintal, se não tem cascas de ovos, tampas de latinhas, se não tem folhas que estão armazenando água, calhas entupidas, caixas d'água abertas, poços abertos, fossas abertas, porque o Aedes hoje não está mais exigente. Então, meus amigos, essa comunicação de Emmanuel, quando se fala do palavreado, do inadequado, dos falatórios, dos nossos comportamentos relacionados ao alcoolismo, à sífilis, como o Emmanuel cita aqui, mas podemos trazer aí as enfermidades que eu disse. Então, nós devemos sempre procurar nos mirar em Jesus. Esse é o modelo perfeito que nós temos, segundo a pergunta 525, se não me falha a memória, do Livro dos Espíritos. Então, meus amigos, esse é o modelo que nós devemos seguir, da bondade, da mansuetude, do amor ao próximo. Eu vou, nesse instante, convidar os amigos a fazer uma prece comigo para os criminosos. Está lá na prece 70 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Senhor, Deus de misericórdia, não rejeiteis este criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos seres humanos pôde alcançá-la, mas ela não o isenta da vossa justiça, se o remorso não lhe tocar o coração. Retirai a venda que lhe oculta a gravidade das suas faltas. Possa seu arrependimento encontrar graça diante de vós e abreviar os sofrimentos da sua alma. Possam também nossas preces e a intercessão dos bons espíritos trazer-lhes esperança e consolação. Inspirar-lhe o desejo de reparar suas más ações em uma nova existência e dar-lhe forças para não sucumbir nas novas lutas que empreenderá. Senhor, tem piedade deles. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.